Olá, tudo bem? Eu sou Rui Falcão e novamente aqui com Podmakers. E aí, o que você está achando da revolução digital? Você está nela, está fora dela, não está nem aí para ela. Mas vou te falar uma coisa, ela vai te alcançar em menos tempo do que você pode imaginar. E sabe, tem pessoas que falam sobre a revolução digital, tem pessoas que vivem superficialmente a revolução digital. Hoje a gente vai conversar aqui com o revolucionário que fez tudo acontecer e há bastante tempo, um garotão que veio atendendo o nosso convite. Eu tenho o privilégio de ter aqui hoje Paulo Spacakert, o Spaca. Bem-vindo. Tudo bem, Paulão? Tudo bem, Rui. E não é revolucionário, não. Me deixa um pouco assustado quando você fala revolucionário. É que você não viveu a revolução. Aliás, você viveu a revolução. Eu vivi a revolução, mas não participei dela, graças a Deus. Mas eu acho que eu tive muita oportunidade de fazer diversas coisas nessa minha carreira tecnológica. Que eu não acho que eu fiz uma carreira tecnológica. Eu fiz uma carreira de business utilizando a tecnologia, que, aliás, é isso que tem que ser daqui para frente. Aliás, sempre foi. Nunca foi diferente disso. Então, o pessoal que pensa, agora com tecnologia vai ser assim. A tecnologia está aí o tempo todo, nós sempre vimos com tecnologia, consumimos tecnologia o tempo todo dia, toda hora, todo momento. Aliás, dá licença, eu preciso mexer no meu celular aqui. Fica à vontade. É isso aí. É isso aí. Né? A gente vive pagando conta no celular agora. Falando com as pessoas, mandando foto, vendo vídeo, fazendo negócio, entrando em reunião online. Tem uma coisa, vamos dizer assim, duas frases muito comentadas hoje em dia, que é assim, você está me ouvindo? Tipo... Vocês estão me vendo? É isso que acaba acontecendo nesse mundo de tecnologia que a gente está vivendo. Mas olha, você tocou num ponto, você falou que eu era revolucionário, não é bem isso. Mas se você fizer uma analogia, eu me lembro que em 94 eu montei uma empresa de internet no Brasil, chamada Netscape, que hoje não existe mais, que foi o início da internet no Brasil. Esta empresa hoje foi vendida, depois não importa. Em 94 eu comecei a falar de internet. Se você imaginar que naquela época as telecomunicações, as companhias telefônicas não eram privatizadas, a gente era meio considerado ET nessa história, né? O que esse cara está falando aqui? Exato. Isso 94, você faz as contas, quantos anos nós temos, né? E se eu não me engano é de 94 a, entre aspas, invenção da internet pelo Tim Berners-Lee, um pouquinho antes, um pouquinho 92, antes, 2, foi por aí. Então, se a gente pensar dessa forma e olhar para cá, a gente viveu muita coisa revolucionária. E aí, se você olhar, começou a internet, que a gente chama de internet 1.0. Nossa. O que era? Era a busca de informações. Você garimpava a internet para buscar informação. Aí você teve a internet de 1.0, vamos chamar 2.0. O que era 2.0? Era o início de fazer transações, você fazer pagamentos e compras através da internet. Ninguém queria botar o cartão de crédito lá. Todo mundo com medo, com medo, você é roubado. Porque é novo, amedronta. Nossa, vezes, né? não vou fazer. Aí veio a internet que a gente chama de 3.0. O que era a internet 3.0? É a internet social. Aí que apareceram os Facebooks, lembra do ICQ, aquelas coisas. Então, isso... Usei muito isso aqui. A menina usava. Só dando risada. O que você tem hoje que a gente chama de internet 4.0, e já eu falo da 5.0. A internet 4.0 é a internet de tudo, é de todos. Está tudo quanto é lugar. Daí que vem o termo da internet das coisas. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar, assim que for possível, o site da BINC aqui, só para fazer um merchan aqui. Fazer um merchan? Da BINC. Você fala bonito, eu na minha época falava, vamos fazer um jabá, né? Um jabá. Porque eu até fiz no monólogo de abertura falando revolucionário, porque uma coisa nós, como consumidores disso, né? Netscape foi um dos primeiros buscadores, o primeiro do Brasil, se eu não me engano. O primeiro que a gente chama browser. Browser. Né? Então, o pessoal que hoje tem aí o Google, o Bing e outros mais... Os browsers tradicionais, Firefox, Chrome, o da Microsoft, que agora mudou de nome, o Edge. Então, tudo isso aí são evoluções. Era o caminho através do qual se procurava as coisas. E são nem sempre se encontrava. Porque uma coisa é você procurar, outra coisa são as pessoas disponibilizarem as suas informações. Né? .org, a BINC.org,
Opa. Pode colocar OEG, isso. .br. .br. Está embaixo aí. Aí já apareceu. Então vamos lá. Vamos carregar o site. Em breve, grandes novidades nesse site. Mas ele não está rodando. Agora está. Opa, entrou, olha aí. Então, esse é o site. O logo da BIM que está lá em cima, vocês estão já olhando direito. Por que a gente colocou esse logo com as cores brasileiras? Porque ele é uma associação brasileira de internet das coisas. Então, o logo nosso acabou ficando com essas cores. Uma entidade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Foi fundada final de 2015, começo de 2016. Está aqui, ó, fundada em dezembro de 2015. E o objetivo era fazer o ecossistema, até hoje nós fazemos isso, que é o ecossistema das empresas que trabalham e consomem IoT. O que eu digo consome? Tem um que demanda e tem um que fornece, né? Então você tem as empresas que fornecem soluções de IoT ou componentes para o IoT e depois você tem a empresa que consome essa solução, o que precisa de alguma coisa. Então, esse objetivo da BINC... É ligar pessoas, ligar ela necessidades com ofertas e possibilidades. Eu diria que ela tem quatro pilares. O primeiro pilar é da sustentação da pesquisa, onde a gente vai atrás de quem está fazendo a pesquisa, universidades, institutos de ciência e tecnologia, os ICT, eles nos dão informações como é que está indo a coisa. O segundo pilar que nos sustenta é o mercado. A gente precisa entender o que o mercado está solicitando, aí a gente traz para dentro da BINC para trabalhar esta solicitação através de comitês, eu já falo o que é o comitê, e lá a gente devolve uma resposta para o mercado ou não, dependendo da situação. O terceiro pilar é o governo, e nós trabalhamos em cima de todas as coisas que o governo tem feito, desde o Plano Nacional de IoT, que foi iniciado lá em 2016, nós participamos, desde o Manatel, desde o Ministério de Comunicações, nós sempre estamos junto com esse pessoal para saber o que o governo está mostrando, definindo, para a gente trazer e divulgar isso para o mercado. Por incrível que pareça, o governo tem feito algumas coisas bastante interessantes nessa área. Entretanto, o pessoal não sabe. Não é divulgado? Não chega ao grande público? É, um monte de coisa que não acontece e a gente traz isso. Por que será que não vem? Porque é difícil você gerar um canal para falar de tecnologia. Então, se você quiser, vai lá no site do Ministério de Ciência e Tecnologia que você vai ter a informação. Mas ninguém está dizendo para você, e daí você teria que ficar... Para quem que eu mando essa informação? Você vai ter um jornal específico para isso? Então, é difícil, Rui. Então, a BINC faz esse papel de divulgar. No quarto, e não menos importante, pilar da BINC, é a educação, a formação da mão de obra. Você, com toda essa enxurrada de tecnologia, que elas foram extremamente aceleradas, e aí tem uma explicação para isso bastante interessante. Por que se cresceu tanto na tecnologia, né? Porque cada vez que se evolui na tecnologia, se aumenta o poder de processamento, aumenta o poder da forma como você faz as coisas, e aí você fica com mais, vamos dizer assim, armas ou ferramentas para crescer mais um degrau nessa tecnologia. Então, isso eu diria até que há uma certa espiral crescente, onde você passa pelas mesmas situações, porém evoluindo. Quando você falou, Netscape lá em 94, que foi o primeiro browser, para os browsers atuais, eles cresceram violentamente. A internet também cresceu muito, porque apareceram novas soluções, e assim por diante vai. Então, a BINC está formada em cima desses 4 pilares, e como eu te disse, na hora que você enxerga coisas do mercado, você precisa trazer para dentro, aí você tem os comitês, que são comitês por segmento de mercado. Então, você pega um comitê de agronegócio, você vai discutir agronegócio. Você pega um comitê de saúde, você vai discutir saúde, seja o hospital, seja o Ministério da Saúde e assim por diante. Você vai falar sobre o comitê de manufatura, comitê de automobilidade. Você tem 11 comitês. Alguns deles são comitês cross, que a gente chama, né, que suportam, são transversais,
por exemplo, um comitê jurídico. Ele atende a todos os outros. Quando teve o negócio do 5G, nós trabalhamos junto com o comitê para dizer, olha, vai para cá, vai para lá, não, vamos fazer esse parecer. Quando você vai para o comitê de redes, da mesma forma você tem um comitê que vai discutir como é que são as redes para você ter essa internet. Por exemplo, 5G de novo também estava no comitê de redes. E assim por diante. Então, esse ecossistema, que é o princípio da BINC, tem que estar girando para que as coisas aconteçam, para que a gente faça negócio, não a BINC, mas os seus filiados, façam negócio, troquem informações. Daí para frente você gera conteúdo para fazer educação, para você dar educação para o pessoal que está chegando. Nós não temos pretensão de ser nenhuma escola, coisa que o valha, mas sim gerar e fazer parcerias para dar conhecimento. A gente tem parceria com várias universidades, Escola do Pensar, por que não? Né? Vamos fazer uma parceria. Já está lançado, aliás. Já está lançado, já né? fica aqui oficialmente. A hora que você quiser, vamos sentar com os gestores da área. E ajusta isso para a gente poder. Vamos ajustar o que você achar melhor. Por quê? Porque é um papel da BINC fazer isso. Como uma organização sem fins lucrativos, é exatamente fazer a formação também da mão de obra. É verdade. Então, esse é o cenário hoje da BINC, que tem muita coisa. Nós estávamos falando desses comitês, e um deles que acabou recentemente, nós mexemos em educação, foi o Comitê de Educação. Nós fizemos hackathons, junto com a FIAP, estou fazendo uma propaganda deles, mas é uma realidade, e junto com o Hospital Einstein. E essa parceria que nós fizemos com eles foi para fazer um hackathon junto com o Hospital Einstein. Que legal. Na área de saúde. Então foi um hackathon que a meninada gerou soluções que podem ser, vamos dizer assim, feitas pelo próprio Einstein, obter isso e lá dentro eles ampliarem essa solução. Foi um negócio muito, 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 muito bonito. Eu acho que esse é o papel da BINC. Esse é um dos papéis que nós fazemos. Então, a gente gerenciar e comandar esse time, que só tem gente fera, porque quando você pega um comitê, vamos pegar aqui o exemplo do Comitê de Autoimobilidade, que é presidido por uma pessoa da Volvo. Olha Volvo só. Caminhões. Nível, né? O cara formado em tudo quanto é faculdade que você possa imaginar. É o Alexandre Vargas, o cara fora de série. Aí você tem Mercedes, Volkswagen, Bosch, WEG, tudo fazendo parte de um comitê. Tudo gente com muita capacidade e muito conhecimento. Difícil você ficar falando assim, eu sou presidente, mas olha, eu não sou tudo isso daí. Na realidade, a gente brinca, mas é uma troca de informações e de experiência que quem vai se beneficiar com isso é o mercado e as empresas que estão levando soluções de IoT. Então, e aí eu posso até voltar um pouco dizendo que a IoT não é tecnologia. A IoT é só um nome. Internet das coisas é só um nome. Envolve tantas coisas. Envolve um monte de tecnologia. Envolve aplicativos, são softwares, envolve hardware, envolve a conexão dos aplicativos com os softwares, envolve a interação humana, envolve como... Clouds, inteligência artificial em alguns momentos. Tudo. Então, Rui, deixa eu beber uma água aqui. Pode, tira o pó da garganta. Eu também vou. O pessoal que está nos assistindo também vai. Saúde. Saúde é com água, tá? Ó, pessoal, é a Escola água, do Pensar. Voltando, você imagina que a internet das coisas seja um grande guarda-chuva. Imagina um guarda-chuva, aquela parte de fora do guarda-chuva, você faz uma curva, né? Uhum. Uma ponta, você tem o que a gente chama de pode ser um sensor, o próprio celular é um sensor, você tem lá um que está captando dados. Né? Você está pegando dados. Aí o que você faz com esse dado? Na evolução da internet das coisas, alguns dados vão ser peneirados, vamos chamar assim, que eu não vou precisar de todos eles. Então, alguns eu jogo fora e outros eu mando isso através de uma comunicação que vai passar pela nuvem. Então, você imagina a sua curva crescendo, né? Lá na pontinha, você está lá no céu, né? Você está na nuvem, e vai cair para o outro lado, onde vai armazenar essa informação
com bancos de dados. E aí você vai ter ferramental para analisar esses dados, para transformar esses dados em informações pertinentes ao seu negócio. E aí, se você temperar isso com um pouquinho de inteligência artificial, tanto na ponta como no final, às vezes, você começa a ter uma situação mais preditiva do seu negócio, mais assertiva do seu negócio, onde processos passam a ser melhor gerenciados e aí você aumenta a sua eficiência operacional. Você começa a ter reduções de custos. Você pode ter produtos melhor formados, acabados e assim por diante. Então você imagina que esta visão você aplica em vários segmentos de mercado. E aí você fala assim, legal, eu tenho uma transmissão, mas o Brasil não tem uma estrutura, uma infraestrutura suficiente para você comunicar tudo. E infra é tudo, né? Todo mundo fala. Tudo. Né? Infra é tudo. Infra é tudo. Nós estamos Pode crescendo. ter a melhor ideia, mas se a infraestrutura não permitir realizar, você não tem faz. que primeiro infraestruturar para depois... Porque você tem que navegar, né? Você tem que crescer nessa nuvem aí, nessa comunicação. E aí você tem hoje diversos tipos de comunicações. Hoje todo mundo pensa na comunicação no SIM card do celular. 2G, 3G, 4G, agora nós estamos chegando no 5G, que é outra história, já comento um pouco com você. Mas você tem outras redes cuja frequências são diferentes daquelas frequências que tem um celular, que você pode fazer comunicações, que eu diria, com pacotes de dados menores, e você consegue atingir o seu objetivo de negócio, que é transmitir coisa pequena, numa distância maior, vamos dizer assim, num tempo não tão estreito, vamos chamar assim, pequeno, que você pode falar assim, daqui a 1 hora eu posso pegar essa informação, não preciso pegar agora. E, aliás, me manda só 3 informações que são suficientes para o meu negócio. O agro tem muito disso. No agronegócio você tem muito disso. Então dá para você brincar aí. E se você sai do agro e vai para a saúde, por exemplo, ou para os carros conectados, aí você não pode ter essa informação lenta, de resposta lenta, nem de ter um pacote de dados muito pequeno. Por quê? Porque você precisa tomar decisão mais rápida. Você acha que vai haver um dia, e um dia que eu digo que nós vejamos esse dia, dentro da próxima década, eu acho que até menos, onde entraremos num veículo, diremos o nosso destino e o veículo vai chegar lá via satélite ou aquelas pistas, né, que tem os sensores? Você acha que essa é uma realidade? Tem muita gente trabalhando para isso. Estou soltando uma pergunta aqui no meio, mas porque quando você falou de carro conectado, e já faz a gente lembrar naqueles filmes de ficção científica, né, que você entra e tal lugar. Tá. Você acha que vai demorar? Já existe. Já está, né? Já existe. Só não está em escala, né? Não está em escala, exatamente. Já existe e já funciona. Eu não vou fazer propaganda, né? Eu não vou fazer propaganda de quem, mas você hoje, através do seu celular, você pede vamos chamar assim, um táxi. Ele é um táxi autônomo que você entra. Primeiro você precisa, pelo celular, aceitar para ele destravar a porta do carro para você entrar. Você entra, o seu celular tem um código de barra não, um QR Code que você mostra na tela. Você sentou no banco de trás, entenda isso, né? E tem uma tela, você mostra o celular, ele vai te dar, ele fala quem é você. Obrigado, senhor Rui, por nos escolher, estamos aqui e vamos para o caminho. E ele sai dirigindo pelo caminho para chegar no seu destino. Uma inteligência artificial. São distâncias ainda pequenas, que eu fico imaginando um carro desse aqui em São Paulo, como é que seria? Rapaz... Com esse trânsito maluco. Bom, as pessoas vão fazer outras coisas, porque os carros vão estar sozinhos andando. Não, e depois tem outra. Porque hoje em dia as pessoas estão dentro do carro, né? Você não tem estrutura ainda, de novo nós vamos falar em estrutura, infraestrutura de ruas e formas de você trabalhar. Isso acontece, esse caso que eu te citei, acontece nos Estados Unidos, já está funcionando assim, mas são aquelas cidades onde que as ruas são mais largas, o trânsito não é
Ainda não é tão caótico, por exemplo. Não é caótico, não vai ser caótico, então isso já existe, está funcionando. Não, e tem que contar com a educação de quem está fora do carro, né? Porque se Também, quem está você fora tem do todo um carro aprendizado. não atravessa na faixa, onde realmente ali você tem a proteção, passar no meio da rua e o carro, você contar Não, com o mas o motorista carro- frear e o motorista O carro autônomo, ele tem toda essa... Pode atravessar sensores, né? Ele para. uma criança na frente que ele breca. Ele é igualzinho. Uhum. Está tudo preparado para isso. É meio assustador, mas é verdade, funciona. Mas além do carro conectado, você tem um carro agora que vai voar. A própria Embraer está fazendo isso Sim. aqui no Brasil. É uma evolução natural. Nós vamos começar a sair do chão e começar a ter táxi no alto, Flutuando, né? voando. E Não vão ser apenas os helicópteros, não, né? vai ser carro. Então, essa evolução, ela... Quer dizer, o camarada não vai mais precisar fazer só a CNH, né? Vai ter que fazer brevet de piloto também, né? Eu não sei se vai precisar de... Eu não sei, vai estar uma loucura aí, eu não quero... Coisa legal. Tem muita coisa acontecendo, mas eu não quero antecipar e falar coisas aqui, sei lá. Não, mas você já respondeu, vai ter. Vai ter, não. Já está em processo de Isso testes, né? Nem teste, é funcionando Já está mesmo. funcional. Já está funcional. Não brinca. Em algumas cidades, na Califórnia, evidentemente, Aham. já estão funcionando e está funcionando. Perto Precisa do ser- Vale do Silício, né? Ali, ali o pessoal- respira-se tecnologia, ali né? o pessoal faz tudo, então não tem jeito, isso daí é uma loucura. Mas lá você tem uma infraestrutura, lá você tem comunicação, lá você tem conexões que suportam esse tipo de solução, tipo de negócio. Vai. E uma coisa interessante que tem lá, e em outros países, outros locais não tem, inclusive lá mesmo nos Estados Unidos não tem, é essa conexão entre o empreendedorismo digital, né, as inovações, essa coisa da transformação, com o poder público, né? Porque Sim, tem que andar sim. em paralelo, de braço dado, porque o poder público tem que preparar as ruas, tem que entender a necessidade. Você imagina uma cidade onde, por exemplo, o transporte público possa ser feito autonomamente. Você reduz em custo. Os ônibus andando. Os ônibus. Já tem isso. Você fala, puxa, resolve o problema de muita gente. Imagina aquele último motorista da última hora. Quem não estudou em faculdade à noite e voltou para casa no último horário, fazendo um trabalho. E a gente voltava e eu mesmo peguei muitas vezes o último ônibus para ir para casa. O último da linha, né? E eu sempre eu sabia que era o último ônibus, porque era o meu camarada. Oi, tudo bem? Tudo bem? Às vezes ele falava assim, eu estava te esperando, tá? Era para eu ter saído por algum motivo, entrega de prova e tal. Eu falava, muito obrigado por me esperar, senão eu ia ter que ir andando para casa. E aí ele falava, puxa, eu vou estacionar, eles chamam de carro, né? Vou estacionar o carro não sei aonde, vou para minha casa, chega 4 da manhã em casa. Você fala, puxa vida, o ser humano, né? Tem uma esposa, tem filhos, tem uma vida, mas... E chega... Acabou o problema. Esse lado que você Esse citou, lado resolve. A tecnologia dá muito, vamos dizer, atenção, melhoria, a qualidade de vida das Poder pessoas. trabalhar 24 horas. Não estou fazendo apologia a nunca parar, mas, se precisar, né? Você estava citando aí da Merck Cidade, tá? Um dos comitês que nós temos lá na BIM, que é o Comitê de Cidades Inteligentes. Que eu acho fantástico. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu preciso agradecer ao nosso querido amigo Maurício Figueiredo. Maurício Figueiredo é fora de série. Estive com ele essa semana. Ele é um cara, é aquele irmão que é só de outro pai e de outra mãe, porque é irmão de coração, de ideias. Ele é mesmo. Ele que nos apresentou. Eu o conheci na gestão de um comitê justamente de Smart Cities, de cidades inteligentes. Foi super atencioso, isso lá em 2018. E fizemos uma amizade maravilhosa, transparente. Admiro pra caramba o Maurício. E, Maurício, receba o nosso abraço digital, cara. Pode a gente gosta muito de também. você. Você sabe disso. Gosta pra caramba de você, viu? A gente tá sempre falando bem dele, não, né? Tá certo, mas não tem como falar diferente, né? Não dá para falar diferente. Sensacional. Cara, quando é fora de série, ele é fora de série e a gente tem que falar para todo mundo. Eu não queria te interromper, mas queria aproveitar o momento. Fica à vontade. Não tem problema nenhum, porque o Maurício é isso mesmo. A gente tem que falar dele, porque é um cara fora de série, pô. Você falou Smart City, cidade inteligente, não tem como não você lembrar. sabe que ele tem uma atuação lá com pessoas especiais. Lá no Almaroma. Almaroma, ó. Almaroma. Se você tiver a oportunidade, deixa eu te convidar. Paulo Spaca e eu, Rui Falcão, queremos te convidar para você visitar o site, conhecer o trabalho da Almaroma. Almaroma. É Alma e Roma. Tudo junto. Almaroma. Visita. Você vai gostar. Eu tive com ele lá na sede deles, que é um restaurante também, que eles têm toda uma... Só fazendo a propaganda de novo para ele, uma comida excepcional.
fica em Perdizes, na rua Caraíbas. Para quem não quiser saber, vai lá para Caraíbas, 823, se eu não me engano. Almaroma. Vale a pena ir lá para dar uma força, para conhecer, para ver o que é aquilo, como é que as pessoas especiais são tratadas. Voltando na nossa internet. Vamos lá. Não, porque lá também tem o Almaroma Tech, hein? Ah, que legal. Tem o Almaroma Tech, tem várias empresas que estão lá. Mas, enfim, a internet das coisas traz aí toda essa modificação, porque ela, como eu te disse, né, você tem um sensor, ou seja lá o que for, que está pegando dados. E aí eu trouxe nessa conversa, várias vezes em discussões, que o IoT é o pai da digitalização. O IoT, a internet das coisas, a internet das coisas devia ser a mãe, né? Mas eu chamei de pai da digitalização. Tudo é possível se digitalizar. O físico, hoje em dia, pode virar digital, desde que você sensorize. Então, você pode ter uma cama de hospital sensorizada, você tem um travesseiro com sensor para saber se você dorme bem, se tem apneia, coisa que o valha. Você tem um instrumento cirúrgico chipado para saber como é que foi a cirurgia, se esse instrumento está lá. Você tem uma máquina velha na indústria, pode ser sensorizada para virar e coletar dados. Ou seja, você faz do físico virar digital. E quem propicia tudo isso foi a internet das coisas. E o coração da internet das coisas chama-se conectividade. Se você não tiver conectividade, não tem internet das coisas. É uma condição sine qua non para ela existir. Tem que ter. É assim, é a mesma coisa. Você vai num lugar com seu celular, a primeira coisa que você vê, tem sinal de Wi-Fi aqui? Ou se está pegando o seu sinal, ou se tem no lugar. O seu 3G, 4G está funcionando, porque você quer conectividade. É uma coisa banal. Verdade. Não, você tem... É coisa que já está tão subliminar que a gente já tão nem percebe absorvido que fazemos. por nós. Mas fazemos isso o tempo todo. Você faz a mesma coisa que levantar a escova-dente. É a mesma coisa que você... Né? Você tem isso como uma coisa natural. Verdade. E todas as nossas tecnologias, daqui para frente, né? Essa evolução que elas estão acontecendo, vai fazer o nosso dia a dia ser de um jeito melhor. Né? Todo mundo está falando, mas a gente vai ficar cada vez mais, como é que se diz, sedentários. Antigamente as televisões você tinha que levantar e mudar canal. Agora você tem um controle remoto. Agora você não tem nem mais... O dedo nem mais funciona, agora você só fala. Aliás, voz é uma das grandes coisas que essa tecnologia, todas elas, quando eu falo que voz vai ser importante, é que muita tecnologia vai ser trabalhada, vai ser, vamos dizer assim, acessada através de voz. A pessoa não vai nem precisar mais. A gente estava se falando, eu te perguntei agora há pouco, né, se você gostava de alguma coisa de ficção científica e tal. Eu sou fã, salvo as devidas proporções, mas da parte tecnológica daquele seriado Star Trek. Jornada nas Estrelas, que não tem nada a ver com Star Wars, que também gosto, mas Guerra nas Estrelas, é outra coisa. E agora, tudo que nós vivemos hoje, ou a grande maioria do que vivemos hoje, foi preconizado na década de 60 pelos engenheiros de produção da Star Trek, né? Que pensou... Cara, que fantástico. Pouca coisa ainda não foi feita. Ali eu diria para você que eles devem ter, com certeza, estudado muito que os cientistas estavam fazendo, ou planejando em fazer, ou tendo como, vamos dizer assim, um roadmap de tecnologia para saber que o aparelho que eles tinham lá que abria para falar, né? Comunicador, né? Que era um Star Trek, você parar para pensar no Star Trek, exatamente, na por época, isso que veio o nome. Né? Depois você... apareceu o Star Trek, todo mundo queria ter aquele Star Trek pretinho. Na realidade, hoje tem muita coisa já, vamos dizer assim, desenhada, pronta, e que comercialmente ainda não é viável, mas ela já está aí. Então, você quer ver uma coisa que eu uso de exemplo? Naquelas cenas, né, onde o Capitão Kirk ia de um ambiente para o outro, as portas se abriram. E um dia eu estava vendo um making off, ficava um
caboclo de cada lado, puxando as portas. Era manual, porque não existia o sensor. Hoje Só que eles viviam no ano, supostamente, 2200 qualquer coisa, onde as portas já tinham sensor. Hoje você chega em qualquer shopping. Abre a porta. E você chega por... Você sabe que um desses... O sensor de aproximação, a porta abre. Um desses canais que tem no canal fechado, né? Que mostra como é que são feitas as coisas. Eu sou muito curioso para isso. Eu também. Amo esse tipo de programa. E eu estava vendo um dia como é que o cara fazia a porta automática, isso que você falou. Impressionante. E dava errado, às vezes, a cena tinha que ser feita várias vezes, porque como eram 2 caras de um lado e 2 caras de outro, cada um segurando uma parte da porta, eles se olhavam assim e puxavam junto. Se um puxava antes do outro, a porta, né, dava errado, aí a cena ficava esquisita. Aí, volta, faz de novo. Aí teve uma vez que os atores ficaram nessa de voltar, acho que gravaram 5, 6 vezes, e o ator que fazia naquela versão antiga, né, o Shatner, William Shatner, começou a rir junto com o Leonard Nimoy, porque eles queriam fazer a cena e a porta não sincronizava. O capitão, ultimamente, ele acabou indo para o espaço, né? Você soube disso? Ele foi. Com 90 anos de idade, o cara matou, vamos dizer, a vontade de estar no espaço desde que ele estava no set de filmagem, né? Impressionante. Finalmente, né? Você vê que... E eternizou o William Shatner como o Capitão Kirk. Agora tem um outro rapaz fazendo. Não tem mais nada a ver. Chris Pine. Pegaram a outra linha do tempo, mas, enfim, ficou bem legal. Mas você vê que... A série clássica. Você parar para pensar, desde a época que começou o Star Trek... 66. Para agora, Uau. O cara foi para o espaço. Para pensar. Só agora ele conseguiu ir para o espaço, de verdade, né? Mas há quanto tempo foi? O quê? Não tem 50 anos para isso? Puxa vida. 50 e poucos anos. Exato. Que você tinha aí todos os satélites, não, os foguetes, né? Foguetes, as missões espaciais, né? Então, os shuttles, né? Os ônibus espaciais. Os ônibus espaciais, tudo isso. Então, você percebe que como vem... Outro dia eu estava lendo, faz tempo isso daí, mas eu estava lendo que se você parar para pensar que quando o homem foi para a Lua, todos aqueles equipamentos maravilhosos que eles tinham, aquelas coisas velhas para caramba, tinha um poder de processamento menor que um celular hoje em dia. Rapaz. Você fala, eu não montava nesse foguete, nem que fosse para pagar. Os caras tinham que ser muito corajosos, né? Então, porque hoje o celular que tem, pelo menos, o meu já está com 1 ano, é o octa-core. São 8 núcleos. É muito rápido o processamento. Coisa. Por isso que eu te falei que é espiral. É espiral ascendente, né? Então, sempre melhorando aquilo que já existe. E cada vez mais com poder de processamento. E aí que faz a diferença. Aí que a coisa fica mais curta no tempo, acontece mais rápido, e a gente não tem tempo de absorver tudo isso de conhecimento. Pois é, a obsolência, quando você está já está obsoleto, já vem outro. Não é mais isso, não é mais aquilo. Agora, é incrível como as crianças são... Hoje o meu filho tem 10 anos. Quando ele tinha uns 2 para 3 anos de idade, a gente foi na casa de uns amigos, né? E a amiga deu o celular para meu filho distrair, porque ele sempre foi muito ativo e tal. Aí eu falei assim, ele vai destravar o seu celular e vai achar as fotos. Ela, imagina, fiz uma senha, um desenho, ele nunca vai achar o desenho. Só que eu acho que o Arthurzinho viu ela fazendo o desenho, ela foi para lá, travou o celular e entregou na mão dele. Ele desfez, ele abriu, destravou o celular dela, encontrou o ícone de foto e estava lá, passando as fotos. Ela falou, seu filho destravou meu celular. Eu virei para ele e falei, eu disse que ele ia fazer isso. Não sabia falar direito, mal sabia andar, ainda estava usando fralda. 2 anos. E provavelmente ele deve ter ido na televisão muitas vezes tentar mudar de canal, passando o dedo na tela. Rapaz. Que é isso que eles nasceram nessa nova geração touchscreen. Então tudo é ali. Mas isso só faz parte da evolução nossa, né? Se você parar para pensar, nós temos essa evolução natural. Nós passamos por essa evolução. Nós passamos por várias evoluções. Isso faz parte do progresso natural das pessoas. Para onde nós vamos chegar, o que vai acontecer daí para frente, eu não quero pensar nem quero discutir, porque a gente pode ser aí taxado como guru, não, nada disso, muito pelo contrário. Mas se você parar para pensar que, sei lá, centenas de anos atrás, alguém pegou uma caixa, colocou 4 rodas e pôs para um cavalo puxar, um boi puxar, uau, aquilo é uma tecnologia de transporte. Hoje você está falando de carro voador, né? Nós estamos falando de necessidades humanas sendo facilitadas. Esse lado de facilidade, ela é questionável pelas pessoas que falam assim, não estamos vivendo melhor, nós estamos criando lixos eletrônicos. Então,
é o ônus e bônus das coisas, né? Você Sim. tem bônus para várias coisas, mas você tem um ônus do outro lado. É o que eu brinco com toda essa tecnologia, com os dados para cima e para baixo, nós somos obrigados a nos preparar para a segurança de dados, nós somos preparados para ter uma lei de proteção de dados. Por quê? Porque não existia isso. E é irreversível, tem que Isso ter. tem que ter. Tem que regulamentar, tem que organizar. Então, outro dia eu tava Código de conversando- ética, código de conduta, tem que ter. Estava conversando com um jantar em casa, semana passada, sei lá, com a minha filha. Não, isso é um absurdo, como é que nós estamos? Eu falei, é verdade. Só que antigamente você ia na loja, o cara falava, faz para mim aqui o cadastro para eu te mandar um e-mail. Uhum. Não era isso que você fazia? Não Ia é numa bem loja, isso. mandava um e-mail para te dizer, olha, chegou uma coleção nova, chegou um sapato novo. Era isso que isso acontecia. Hoje, eles não te pedem nada, o seu celular já te denuncia. Pois é. O celular já sabe, você já sabe que você está lá, e aí, naturalmente, você é identificado. Isso é um fato. Isso que você não tá falando. pode acontecer sem a minha autorização. É. Né? Então, por isso que começaram a aparecer leis que não se imaginava há 10 anos atrás. Você quer ver uma coisa interessante? A gente acaba estando aqui na cidade de São Paulo frequentando shoppings, né? É natural Não tem isso. Em jeito. algum momento você vai em algum shopping fazer alguma coisa. E em alguns shoppings de São Paulo, o sinal da tua internet não funciona. Não importa qual operadora. Aí você é obrigado a fazer o quê? Conectar Conectar e com pegar a o rede Wi-Fi local. deles. Aí outro dia eu estava num shopping desse, tentando mandar mensagem, receber mensagem, resolver alguns assuntos, tive que conectar na rede do shopping. Tive que ceder, né? Falei, tá bom, vou conectar, é gratuito, enfim, eu vou conectar, mas não posso. Conectividade, não posso ficar desconectado. Né? É. Estamos resolvendo os assuntos, quando você está fazendo uma coisa, você continua conectado. Fazendo a meia-culpa, não tem jeito, faz parte. E aí, dali a pouco entra uma mensagem: Oi, Rui, tudo bem? Da última vez que você esteve aqui, você fez um lanche conosco, volte, nós temos hoje um desconto de X%. Eu falei, caramba, a inteligência artificial do shopping está me dando as boas-vindas e sabe aonde eu comi a última vez. Aquilo que eu chamo, né? Ele peneirou a sua informação Foi. e trouxe aquilo mais Porque são dados dirigido. cruzados, né? Quer dizer, o meu CPF, quando eu peço uma nota fiscal, se eu coloco, Sim. claro. Está tudo conectado. Né? Aonde eu caminhei, soube exatamente em que lojas eu estive. Sabe aquele colete que os jogadores de futebol usam, que mapeiam no campo? Lógico. É mais ou menos aquilo lá. Então, só que é o chip do meu celular. Mas que eu falei, você se entrega usando o celular. Não precisa muito. Na pandemia, o que o nosso governador Dória quis fazer? Seria o absurdo dos absurdos, mas ele quis mesmo. Ele não quis fazer um mapa de calor onde estavam as maiores aglomerações, simplesmente vendo pelo celular. E poderia fazer, com certeza. Tecnologia para isso tem. Estava pronto. Então, é muito louco todo esse negócio. Se você parar para pensar que a gente tem que trazer, e aí na BINC tem isso, a gente tem que se preocupar um pouco com as pessoas, né? A BINC, ela olha nesse lado da educação, mas ao mesmo tempo... Nós fizemos o nosso summit agora, dia 27 de outubro, que é nosso evento anual, né? Teve que fazer virtual, porque não deu para fazer. Seria ótimo ter sido presencial, que eu teria ido com certeza. O ano que vem, se Deus quiser, vai ser. Já estamos até pensando nisso. E numa das várias apresentações, nós tivemos a minha apresentação inicial, depois teve um pessoal falando de números de IoT no Brasil e Latinoamérica, que é o Frost & Sullivan, que é parceiro nosso. Inclusive, o presidente de lá é conselheiro da BINC. Falou, aí eu falei, cada comitê deu seu speech, mandou seu recado, né? Que eu acho que é isso que é interessante. Depois nós premiamos as empresas de melhor, vamos dizer assim, inovações e de eficiência operacional utilizando o IoT. E eu encaixei no meio mais no final do dia, uma amiga, que é amiga também lá do Marcos do G10, que é Elianai, para falar sobre inteligência emocional. Boa. Falei, vamos quebrar a tecnologia e vamos ver como é que nós estamos vivendo. Cara, você não imagina o quanto foi, assim, deu uma repercussão muito grande, porque você quebra. E é isso que a gente precisa fazer. Sai do óbvio, né? Todo mundo esperando. Você esperando mais tecnologia, blá, 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 blá. Não, pessoal, vamos pensar em nós agora. Como e é aí que nós vem estamos... uma pergunta. Excelente, dentro dessa linha, estamos preparados? Não estamos, não. Não estamos.
Porque a desigualdade é muito grande, primeiro. O Brasil é um país continental, não tem jeito. O que você fala aqui não necessariamente tem eco lá para cima ou lá para o sul. São vários Brasis, né? São vários Brasis. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Você fala, caramba, você já pensou que é lá no fundo, né? Você está longe. Esses caras têm um laboratório de impressoras 3D. Uau. São os únicos certificados pela Anvisa. Que legal. Produzem próteses humanas, seja osso, seja isso aqui. Não brinca. Campina Grande, Campina Grande, na Paraíba. Aí eu te pergunto, quem é que sabe à disso aqui? universidade. Não. Não tem essa informação. Ninguém tinha essa informação. Agora tem. Agora tem. O que a gente... Então, qual é o papel da BINC? Associação Brasileira. É trazer esses vários conhecimentos que o Brasil tem e que são enormes. Então, se você vai para o... vamos dizer, eu fui para Paraíba. Você vai para o, sei lá, Ceará, tem um monte de coisa boa. Você vai para Pernambuco, outra, Bahia, né? Tem coisas boas. Só que a gente precisa fazer isto girar. A informação o tem que estar na mão de todo ecossistema mundo. da BINC é fazer isso acontecer. É bem isso. Então, isto é impressionante. O que é muito legal, né? Porque Isso, lógico. são soluções para demandas humanas, de novo, né? Então, que atendem. O ano passado, nós estamos já em novembro, né? Mas no começo de novembro, final de outubro, começo de novembro, do ano passado, eu fui dar uma aula na PUC do Rio Grande do Sul. Fui lá na sexta de manhã, dei aula à tarde, dormi, de seguinte, sábado de manhã, dei outra aula e vim embora sábado depois do almoço. Era uma aula de MBA do pessoal sobre a internet das coisas, como é que funciona. Há um ano atrás. Até hoje, eu recebo pessoas, porque devem estar assistindo, que eles estão falando que estão assistindo o curso. Eu falo, mas o curso está defasado, já não é mais isso. Ele falou, não, mas tem muita coisa que você falou que a gente está aprendendo que está maravilhoso. Pô. Então, você percebe o quanto que o pessoal está defasado, o delay, né? O de atraso conhecimento. E estou falando de um MBA, de uma PUC do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores faculdades que tem. É que eu acho que não dá tempo de você fazer essa atualização de conteúdo programático. Tudo. Por isso que eu chamo de. Não é evolução tecnológica, é revolução, não dá para alcançar. Não dá. E aí, por isso que tem esses termos. Estamos fazendo transformação digital. Transformação digital, você tem que fazer, senão você está fora. Pessoal, acorda para isso. É verdade. E a gente tem essa perspectiva, acho que eu comentei até com você. Em 2018, eu entrevistei o Mark Randolph, que é o ex-CEO da Netflix. Hoje ele é do board. Quero aproveitar e mandar um abraço para ele e para o Mariano Gomide, que é o da Vtex, que foi quem nos permitiu estar naquele dia. Amigos assim muito queridos e respeitados. E o Mark Randolph, a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: havia uma projeção para 2030, né? E ele falou assim, 2022. Teve rápido. A pandemia e eu acho que muita gente está falando agora, então atrasou. Acelerou. A pandemia acelerou muita coisa. Tudo, principalmente de tecnologia. Teve empresas, a gente conversou com o pessoal de uma empresa de soluções logísticas, de delivery, né, o Handover, e ele falou assim que cresceu 35 vezes na pandemia. A empresa dele cresceu 35. Por que uma empresa cresce? Porque ela está entregando solução e porque o mercado tem uma demanda que é atendida, senão ela não tem como crescer. A pandemia fez, vamos dizer assim, eu costumo dizer, wake up, acordar. Deu um chacoalhão geral, né? Muitos projetos estavam parados, muita coisa que, não sei se vale a pena fazer, eu vou fazer, não sei nem o que vai acontecer, e deu certo. Pois é. Essa é a coisa mais absurda que telemedicina, que não podia, porque não pode, porque o médico não sei. Hoje, quem é que o próprio médico viu que é legal. Você faz aqui. Eu já fui atendido por médico celular, online. Fazer o receituário, prescrições médicas, hoje já é autorizado para você fazer pelo celular, vai na farmácia, apresenta, aceita. Pessoal, olha a evolução que nós tivemos. Verdade. Não, e os próprios médicos, né? Tem que aí, novamente, né? O pessoal da área de saúde, não vou cansar nunca são heróis agradecer demais, né? pelo atendimento. São heróis demais. E são pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, Spaca, a gente tem gente no nível da excelência.
esses caras eles conseguem ir além. Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos. É um dom. É um dom maravilhoso. Que Deus abençoe toda a comunidade médica. Eles têm um dom que eu invejo no bom sentido, né? Eu invejo. É inveja boa, né? Inveja boa. Admiração, né? Uma coisa porque gostosa. É uma coisa impressionante o que eles conseguiram fazer. Conseguiram, vamos dizer, recuperar tantas vidas, né? Que estavam engatilhadas ali já estava com a senha na mão, né? Você imagina o seguinte, o sujeito vem, colhe o teu sangue, mede, faz as medições e tal. Poderia ir embora e estaria muito bem feito o trabalho. Olha nos teus olhos e fala uma palavra amiga naquele momento onde você está ali, né, preocupado com a sua vida e tudo mais. Não tem preço. Para todo o resto tem aquele cartão de crédito. Para isso aí, o ser humano ainda é essencial no contato com o ser humano. Por isso que eu falo que a gente não pode olhar só a tecnologia o tempo todo. Você tem que olhar um pouco o lado humano. Você tem que olhar um pouco do lado da espiritualidade. Querendo ou não, você precisa da espiritualidade. Porque a gente precisa ter isso daqui um pouquinho mais enraizado. Não dá para ser do jeito que nós estamos hoje em dia, não. Baixar que a tecnologia não para. Nada vai substituir valores e princípios. Ética, valores. Por que a gente fala tanto em corrupção? Porque esses valores estão destruídos. É verdade. Né? E a gente consegue, através da tecnologia, descobrir as corrupções. Pô, olha que legal. Né? Até isso é bom. Não, você tem um lado bom. Você tem monitoramento monitoramento à distância, você sabe, você tem identificação facial, tudo com tecnologia. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam que a gente precisava viver um pouco melhor, um pouco mais de amor, um pouco mais... Não, então tá... Bom, isso é papo para mais outros podcasts. A gente marca vários, você vem várias vezes. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, aquele rapaz que foi para Harvard, aquele rapaz que vivia, respirava tecnologia, foi para Harvard fazer business. Porque no começo do nosso papo você falou assim que os negócios, através da tecnologia, te levaram, ainda bem onde você está, aliás, parabéns, porque está explicado. Cada vez que eu falo contigo, Spaca, é uma percepção clara de que você está no lugar certo. É fantástico isso. Ótimo, obrigado. Agora, aquele garotão que foi para Harvard para aprender business, o chamado Paulo José Spacakert, que ele foi como e voltou como? Aquele garotão não é garotão, eu já fui velho para lá. Os caras falam, não, eu estou com 30 anos, preciso fazer um MBA. Eu falei, pô, tudo bem. Na nossa época, ou pelo menos na minha época, não na sua, mas na minha época, fazer um MBA era uma coisa muito difícil. Sim. Era difícil, era caríssimo você fazer isso. Mas eu tive a oportunidade, através da IBM, fazer essa extensão curricular, vamos chamar assim, e ir para Harvard fazer um aprendizado de negociações. Que legal. O que significa isso? Significa que você vai aprender a negociar, você vai aprender como é que você faz negócio, por que você faz negócio. Eu costumo dizer o seguinte, você vai, que nem você, Rui, eu te pergunto, o que te diferencia? Então, quando você está fazendo um negócio, eu estou te mandando uma coisa, o que diferencia? Por que isso daqui é melhor para você e não... Né? Na IBM, a gente tinha um termo chamado IUV, quer dizer, IUV, IBM Unique Value, quer dizer, o que era de tão importante que só a IBM teria? O que é tão importante para você, Rui, para fazer isto, ou para fazer aquilo? Ou para comprar isso, ou para comprar aquilo. Eu acho que esse é o caminho quando você pensa em negociação. E quando você fala em negociação, é no seu dia a dia. Não é só para fazer negócio para ganhar dinheiro, não. É em tudo. É negociação para conversar, é negociação para entender a dificuldade do outro, é negociação para você dar um conselho, que conselho não se dá, né? Se fosse em alguns casos, quando a pessoa pede, aceita, né? A gente vende consultoria. É bem isso. Mas no fundo é isso. Então, essa negociação faz isso. O Harvard me deu assim, uma visão muito mais ampla. A gente, sem modéstia à parte, tinha já uma visão, mas abriu muito mais. E quando você entra lá no Clube Harvard, né? Que você olha, você fala assim, caramba, eu estou aqui. E aí você olha nos quadros das paredes dos vários salões, você tem as figuras carimbadas como um Kennedy, que passou por lá, um Johnson. Você fala, caramba, eu estou aqui mesmo.
que esses caras estudaram lá. Então você fala assim, aqui é uma coisa que eu tenho que aproveitar até a última vírgula desse curso, porque tem muita coisa para me oferecer. Então, não é o garotão, isso daí é uma evolução. Mas eu já te falei e repito, você é jovem há mais tempo. Quem não perde esse espírito de buscar, de conhecer, de compartilhar, de conectar pessoas. De conectar a pessoa. Você é mais jovem há mais tempo. Spaca, não tem como negar isso. Esse lado que você falou de conectar as pessoas é uma coisa interessante. Uma das coisas que mais eu fiz durante toda essa... não que eu acabei agora, não, muito pelo contrário. Essa trajetória de montar empresa, fazer negócio, era conectar. Eu sempre trabalhei aqui naquela área que chama-se Alliance, alianças. Né? Tanto é que na IBM eu fui contratado para fazer alliances, fazer alianças, conectar grandes consultorias, para mostrar o que dá para fazer. E na Bink, o que é isto? É uma aliança, que a gente chama hoje de ecossistema, né? Vamos fazer esse com aquele, porque o objetivo é fazer negócio. Mas negócio bem feito. Não? Então, conectar pessoas faz parte da negociação. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou até vou mencionar o livro e o autor. Ganhei de presente esse livro em 2004. Não conheci o autor, não conheci o livro. E, se eu não me engano, na época ele era recém-lançado. O Carlos Alberto Júlio. O nome do livro é A Magia dos Grandes Negociadores. E eu estou mencionando isso, não conheço o Carlos Alberto Júlio. Fica aqui o meu convite, se você vir esse podcast, quando você vir esse podcast, Carlos Júlio, por favor, faça contato com a gente que eu quero te trazer aqui, tá? E eu admiro muito esse livro, ele é pequeno, um livrinho tipo pocketbook. E ele fala exatamente isso. E quem me deu esse livro foi uma cliente. E foi engraçado, porque na sexta-feira, e normalmente na sexta-feira a gente quer ter uma boa notícia para o final de semana, e eu também trabalhei muitos anos na área comercial. E eu trabalhava na área comercial Eu já tive uma boa notícia. Está aqui com vocês hoje, já ganhei até o feriado. Maravilha. Para nós também, é muito verdadeira aqui, a recíproca. E na sexta-feira a minha assistente virou para mim e falou: Falcão, tem uma notícia ruim. A empresa X, falou o nome da empresa lá, falou que não vai renovar. Putz. Tipo, 5 horas de sexta-feira eu virei: Carmen, na boa, você vai me dar essa notícia? Aí comecei a rir, né? Aí eu falei: eu tinha que te dar essa notícia, não podia deixar para segunda-feira. Deixou a documentação comigo e foi embora. Eu fiquei olhando aquela documentação, inconformado, porque eu tinha feito uma oferta que, na minha opinião, a gente estava com a margem mínima de contribuição, lucro mínimo, para não deixar de atender o cliente. E aí eu fui para o final de semana e no domingo eu decidi que eu iria visitar na segunda-feira de manhã essa empresa. E eu era o gerente da área, não era mais cobrado de fazer visitas. E eu, na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, já do carro, eu liguei para a Carmen e falei: estou indo na empresa lá. O que você vai fazer lá? Nós perdemos sexta-feira. Falei: não tive um bom final de semana e eu quero olhar nos olhos da minha cliente e saber o que aconteceu. Eu fui com os papéis na mão da oferta. Aí, lógico, eu cheguei, não tinha reunião marcada, né? A pessoa me recebeu: tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ela não falou isso, mas quase, né? Falei: não, gente, você me dá 5 minutinhos? Quer secar um café, água? Me acomodou na sala de reunião. Aí eu falei: posso te fazer uma pergunta? Com quem que você vai fechar? Porque eu juro para você que eu fiz todas as contas de frente para trás, de um lado para o outro. Eu estou ganhando aqui, acho que a gente estava ganhando $30. Não pagava nada, era só para manter o cliente no portfólio. Ela falou assim: estou fechando com a empresa X. E me trouxe a oferta. E eu tinha um amigo na época, ex-colega de trabalho, que estava nessa empresa X e estava assim, $200 abaixo da minha oferta, que não tinha margem nenhuma. Eu falei: esses caras estão fazendo mágica, não é por isso. Não é possível. Aí eu olhei assim e falei: tá bom. Ela falou assim: eu nem podia te mostrar isso aqui, sim, mas eu estou sentindo que você está assim, chateadíssimo, tal, transtornado. Eu falei: muito obrigado, pode guardar. Obrigado pela liberalidade de me mostrar, estou vendo que é uma oferta da outra empresa. Tipo, aceitei que perdi. Quando eu estava me levantando, ela falou assim: mudei de ideia, vou fechar com você. Aí eu: por quê? Assim? Como? Por quê, né? Eu estou $200 acima do meu concorrente. Por que você vai fechar comigo? Ela falou: porque alguém que me diz que ficou um final de semana transtornado, né, chateado, por perder uma conta e vem aqui comigo na segunda-feira às 8 horas da manhã, quer muito me atender. E eu sei que você atende essa empresa já há 1 ano e meio, para 2 anos. A gente já está em processo de renovação. Minha assistente gosta muito do atendimento que vocês fazem, você, sua assistente, sua equipe. E assim, você veio aqui pessoalmente. E pelo que eu entendi, alguém vem da sua empresa aqui uma vez por mês, né? Fazer visita de manutenção. E essa empresa aqui, por mais que tenha me cotado, nunca me mandou uma pessoa aqui em 1 ano que faz contato.
Prefiro olhar nos seus olhos e fechar com você. Por isso que eu digo... E eu fiquei assim, Paulo, eu falei... Aí ela foi lá e pegou o livro. Mas sabe... E me deu um livro de presente. E eu falei, caramba, por que você está me dando esse livro? Ela falou assim, isso que você fez tá nesse livro que eu acabei de ler e a empresa estava patrocinando. Eu emprestei esse livro para alguém, a pessoa não me devolveu. Eu comprei recentemente da internet para ter ele de novo, porque eu gostei do livro. Você sabe que isso eu costumo brincar dizendo o seguinte, você não negocia com CNPJ, você negocia com CPF. Exato. Não, e ela era uma pessoa, posso até mencionar o nome dela, porque extremamente profissional, sempre me tratou com a seriedade acima da média, e no começo eu achei até que ela não gostava de mim. Sabe, porque ela era muito profissional. Você põe uma barreira, lógico. Mas, e outra, ela era compradora, supply chain manager de uma empresa e eu gerente, enfim, nós, ela tinha que ser profissional comigo. Tinha que ser... A Roseli Tucílio, aliás, se chegar até você, Roseli, um beijo no seu coração, mudou a minha vida aquele livro. Então e ela falou assim, leia, porque isso aqui é você. Eu li, fiquei impressionado com esse livro. Por isso que eu queria falar com o autor. Lembra aquela revista Você S.A.? Lembro. A primeira revista que saiu, o primeiro número, eu fui entrevistado. Que legal. Para dizer como é que eu fazia venda. Que bacana. Eu tenho até hoje essa reportagem. E eu falava o seguinte, se você pode ter 1000 clientes, mas qualquer um deles tem que se sentir único. Verdade. Para você. Até porque cada um que tem a sua idiosincrasia, a sua necessidade. Então isso... Tem tudo, né? Por isso que a gente acaba tendo essa janela de negociação. E eu tenho milhões de livros de venda. Nossa Senhora. Você lembra aquele livro Guerrilhas? Como é que chamava? Guerra de Guerrilhas? Não, era outro nome. É parecido com isso. Famoso na época. Nossa Senhora. Não precisa... Vamos lá, depois eu vou lembrar o nome. Arte das Guerrilhas, qualquer coisa assim. Arte da Guerra, do Shen Tzu? Não. Nossa Senhora, quando a gente fica velho, a gente começa a ter esse tipo de problema. Jovem há mais tempo, já te falei. Mas, enfim, o autor desse livro, engraçado, eu tenho ele até hoje, assinado por ele, o autor desse livro, eu estava num dos eventos lá na Califórnia, sei lá quando foi nessa época, e eu estacionei o carro, você imagina aquele estacionamento monstruoso. Gigantescos, né? E aí eu estacionei, e dois carros depois estacionou outro, e aí o cara desceu com uma mala, falou, pô, tudo bem, vai pro evento, vamos pro evento, já, meu jeito de papear com todo mundo, né? Vamos lá, vamos. Veramente italiano. Italiano, falar com as mãos, é o que eu estou fazendo. E o cara foi batendo papo, eu falei, que legal. Ele falou, eu sou fulano de tal, fiz isso. Pô, que ótimo, que maravilha. Ele falou, pera um pouquinho. Parou, abriu a mala, falou, é seu. E me deu esse livro. Que legal. E era um livro super famoso na época, todo mundo queria ter. Eu falei, faz favor, né? Era o autor do livro, Era o autor do livro. Capaz. E ele me deu, está guardado até hoje. Que legal. Um outro livro que eu tenho, por isso que eu falo, dá para contar história pra caramba. A ideia é essa, viu? Na época que... isso foi antes até da Saibase, antes de 91, sei lá, 80 e qualquer coisa, eu estava numa empresa que trouxe um cara chamado Jeremy Svigel. Esse cara foi o pai da ATM. ATM é os caixas automáticos. São os caixas eletrônicos. Automatic Teller Machine. Né? E ele criou um negocinho chamado cartão com chip. Que todo mundo tem pelo menos 2 na carteira. No mínimo, né? Mínimo, né? E ele veio para o Brasil para contar a história do que seria o cartão com chip. Porque antigamente o cartão só tinha tarja magnética. É verdade. E quando estragava, você tinha que pedir outro, levar 2 semanas. Aquela história. E ele trouxe um cartãozinho para mostrar um cartão até transparente, só com o chip. O pessoal olhava, falava, que coisa louca. Esse cara, nós fomos na Febraban, Bradesco, Itaú, Unibanco na época. Fomos de helicóptero lá para Campinas. O cara fez uma festa minha. E eu tenho um livro dele contando a história do cartão e tem o cartãozinho plástico com o chipzinho guardado. Então, o original, aquele lá. Então você fala o seguinte, você passou por todas essas tecnologias? Passei.
nada disso, vamos dizer assim, te faz tão diferente. Você simplesmente viveu isso daí. E é fascinante viver, né? Mas é fascinante ver que o ser humano, que é o seu caso, o tempo passa e você não perde a sua essência. Não pode. Pelo contrário, você fortalece a sua essência. E eu vou te falar o que me impressionou quando nos conhecemos, né? Por isso que eu menciono sempre o Maurício. Eu virei para o Maurício e falei assim, precisava de alguém para fazer uma entrevista, assim, assado. O Maurício falou, vou te apresentar um amigo. Ele é o presidente da BINC. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, esse camarada deve ser muito ocupado. Eu falei assim, Maurício, precisava de alguém para hoje. Lembra como se fosse, precisava de alguém para hoje, porque tal. E não, tudo bem. Me dá uns 10 minutinhos. O que eu pensei, Spaca? O Maurício vai me ligar daqui a 10 minutos e vai me dizer assim... Não deu certo. Pô, Rui, não deu certo, cara, desculpa, tal. 10 minutos depois, quem me liga? O Spaca me liga. Oi, tudo bem? Eu sou o Paulo Spaca Kert. O Maurício pediu para te ligar. Eu falei, rapaz, eu tô falando com o presidente da BINC em 10 minutos. Então aí que você vê que realmente você... naquele dia eu percebi como você é pessoas, como você tem um perfil pró-ser humano. Rui, por mais que você mexa em tecnologia. Entenda uma coisa. Ninguém é diferente de ninguém. Ninguém é mais que ninguém. Aí já começo de novo a falar outras coisas, mas se hoje eu estou presidente, é porque eu fui eleito, amanhã não sou mais. Amanhã eu continuo sendo Paulo Spaca. Eu já fui diretor de banco, onde já tive mesas com mármore. E daí, pô? Isso é legal, põe dinheiro no bolso, mas não faz diferença nenhuma. Uma hora você deixa de ser. Então a gente tem que entender o seguinte, nós continuamos sendo os mesmos, não importa onde que você esteja. Tenha uma conduta correta, seja honesto, seja transparente, né? Tenha ética na sua vida, porque de tudo que eu já fiz, se eu tivesse aproveitado todas as ofertas que fizeram para mim, possivelmente eu teria uma vida 10 vezes mais, vamos dizer assim, com dinheiro no bolso, e aí eu não sei se eu teria condições de viver em paz. Porque estaria num conflito muito grande da formação que eu tive. Aí você pode falar, pô, o cara é idiota, não, porque não, para, eu estou bem assim, estou ótimo assim, não preciso mais que isso. Dá para ganhar mais dinheiro? Dá para ganhar dinheiro, então vamos ganhar dinheiro, mas honestamente. Eu gosto muito daquela citação do Mário Sérgio Cortella, quando o Cortella fala assim, se você não pode contar um negócio para sua mãe, não faça. Não faz. Não faça. Não faça. Então, é mais ou menos isso. É bem isso. Então, isto é exemplo que eu espero ter passado para os meus filhos, com certeza passei, junto com a minha mulher, que me ajudou para caramba a fazer várias coisas, que está comigo até hoje, com 40 e tantos anos de casado. Passo para os meus netos. Hoje em dia, é uma dificuldade deles entenderem a nossa forma de vida, geração e alguns princípios que são distorcidos por tudo que a gente vê por aí. Mas, enfim, eu volto a dizer, isso é uma outra conversa de um outro dia. Para um outro dia. Agora eu quero falar com o meu amigo Spaca. Por quê? Vamos falar rapidinho de alguns temas que são pipocantes. Internet 5G vem para facilitar a vida justamente do segmento de IoT, internet das coisas. O que melhora, o que acontece? Muda? Vamos lá. O 5G, primeiro, vamos entender claro, não é o que a gente chama uma evolução do 4G. Então, teve 2, o 3, o 4, né? O 5G vem com uma outra concepção, com outro jeito, com uma outra tecnologia. Então, essa é a primeira coisa. O 5G, ele tem respostas mais rápidas, que significa que a latência dele é 10 vezes mais rápida, no mínimo, que um 4G. E latência, para quem não sabe o que é aquele tempo entre você fazer a solicitação de uma informação e você receber a resposta dessa solicitação. Então, hoje, quando você pede uma solicitação pelo celular, ela demora X milissegundos. Né? Com o 5G é 10 vezes mais rápido.
Eu cheguei a ouvir que chegaria até 100 em alguns locais. Você está falando 10 pode, vezes depende da banda. E aí, então, acho que a boa pergunta que você fez agora é o seguinte. No leilão que aconteceu agora aqui no Brasil, questão de dias atrás, foram várias camadas de frequência que foram liberadas por 5G. Tanto é que tem aí uns ajustes para não confundir com as antenas parabólicas que já existem. Uhum. Pode ser que bata ali numa frequência. Então, isto faz com que a gente tenha comunicações mais rápidas. Então, o 5G vai permitir esse tipo de coisa. Só que 5G traz toda uma necessidade tecnológica e de infraestrutura que nós não temos. Então, eu acredito que dentro das capitais o 5G vai acontecer mais rápido do que em outras cidades, em outros setores do país que vai demandar um pouco mais de infra para acontecer. A previsão é que até 2030 nós tenhamos 5G em algumas regiões mais remotas atendidas pelo 5G. Eu acho que ainda não chegaria até 2030. Acho que seria antes, talvez. Alguns lugares antes e alguns lugares muito mais à Porque frente. o ministro chegou a falar que até uma das partes leiloadas era cabeamento por rios, por parte de rios. Sim, locais muito distantes. Estou falando do norte do Brasil, já existe centro-oeste. cabeamento para tudo. Você sabe que os cabos submarinos, Uhum. que liga lá na ponta do Brasil, lá no Ceará, com a Europa, já são cabos submarinos. Quer dizer, o Brasil é continental, então, muito provavelmente, alguns cabos vão ser por baixo de alguns rios, para acontecer, para atingir lá alguns setores do Nordeste, do Norte. Mas nada que isso seja novidade. Entendi. Ou assim, isso... É factível, não, é realizável. Super factível, né? já é coisa rotineira. E esse critério dessas faixas frequenciais, porque algumas empresas venceram outras, empresas novas, empresas que a gente nunca tinha ouvido falar, ou mais do mesmo. Me lembro que foram 15 empresas que concorreram. Uhum. Quem ganhou nas faixas, vamos dizer assim, mais nobres foram as operadoras, óbvio, né? Claro. Que era ali que eles iam concorrer. E chegaram a ganhar empresas. Teve uma empresa do Nordeste que é uma provedora de internet. Ela ganhou uma faixa muito grande. Ela deu um salto como empresa muito grande. É ótimo que seja assim. Aí o pessoal fala, será que ela vai entregar? Pessoal, deixa crescer. Deixa crescer, né? Deixa crescer. Até porque vai fazer as associações, joint venture, joint capital e por aí vai, né? Aconteceram vamos dizer, outros leilões em outras faixas que empresas menores, que inclusive tinham venture capital por trás, que ganharam. Então, teve aí vamos dizer assim, uma diversidade muito grande de empresas, grandes e pequenas, que vão atuar naquilo que a gente chama do 5G. Que o pessoal pensa que são várias camadas aí de 5G. Por isso que eu falo que é diferente. Aí, e eu, dentro da BINC, eu sempre brigo nessa frase que 5G... escuta bem, 5G não é telefonia, não. 5G é conectividade. Ninguém vai querer falar assim, não, eu tenho 5G para poder ter no meu celular. Ninguém desses que ganharam o leilão estão pensando em telefonia. Está todo mundo pensando em conectividade. São dados, né? A ideia é dados. É aí que vai ser o negócio. Até porque se você for pensar que até a própria telefonia hoje é VoIP, né? Voice over Internet Protocol, ou seja, voz sobre protocolo de internet é dados. Hoje em dia você pega o celular, se você parar para pensar quantas vezes você ligou no dia, você vai ver que foi, às vezes, zero. Tem semanas que você nem liga. Você nem liga, o que mais você faz é acessar dados. Acessar a internet, trocar mensagens, acessar e-mail, ler anexos. É muito claro que 5G não é telefonia, 5G é conectividade. Que legal. Esse é o caminho. Agora, existe uma curva de aprendizado em que as pessoas, empresas e provedores, e tanto quem consome quanto quem vai oferecer, essa curva, todo mundo vai ter que entrar nela, né? Senão... Não, vai, isso é natural. Mas, veja, tem muito para evoluir ainda no 4G. Ainda tem espaço para evoluir o 4G. Ainda tem para evoluir o 4G. Interessante. Até porque tem locais que você não tem 4G que deveria ter, muito próximo de São Paulo, por exemplo. Né? Por quê? Porque não é viável, às vezes, econômico, que você criar uma nova Herb é
o que faz a transmissão lá dos sinais, das ondas para você fazer. Não sei se você sabe, mas você quando anda por São Paulo, você vai trocando de antena para poder você continuar tendo conectividade. Então você imagina que se você sai de São Paulo, vai cair por uma antena que vai te jogar o quê? 3G, não 4G. Então, talvez barateie o 4G para quem não fez 4G, aproveitar e ampliar? Não sei se seria nessa linha, não? Não é por aí, não. O 2G, por exemplo, já deveria ter saído de cena. Só que o 2G foi utilizado muito no M2M, na máquina para máquina, que é as conexões de máquina para máquina. E se você tirar isso, como é muito antigo, tem um legado imenso. Se você tirar isso, vai parar muita coisa. Então, o que o pessoal está fazendo? Está fazendo um 2G, quase 3G, para mudar os chips dessas máquinas. Entendi. Então, tem muito ajuste para fazer. Então, quando você fala assim, vou para o 5G, pessoal, tem muita coisa ainda para acontecer. Os degraus anteriores ainda precisam ser fortalecidos, né? Em alguns lugares, em alguns casos. Sim, né? em alguns casos, sem dúvida. Agora, você falou de venture capital, os grupos, né, que se unem com... Não tem como negar que é um dos grandes investimentos de tecnologia, né? Sempre e você foi. tem certeza, sempre foi. Sempre foi. E é aquela coisa assim, é barbada. O sujeito sabe que vai ganhar dinheiro. Eu não Ele diria que põe é achando barbada, que vai desde que se faça muito bem. Mas eu diria para você o seguinte. Hoje você vê quantas startups de tecnologia aparecem por aí. Quantas delas são cacifadas por essas empresas de venture capital? Que vem nessa possibilidade. Olha nesse negócio. Bom, é isso aí, vamos colocar. O BNDES tem uma linha de financiamento próprio para projetos de IoT. Olha aí. O BNDES levantou, falou assim, hoje eu vou dar financiamento para IoT. Não, isso foi estudado. E ele tem um apoio de quem? Da Qualcomm, que é uma grande produtora de conexões. E tudo. A Qualcomm botou dinheiro junto com o BNDES e botou uma boutique, vamos chamar assim, para fazer esses financiamentos. Normalmente as placas de Wi-Fi, ou aquele sensor, enfim, de Wi-Fi dos notebooks e tudo mais, são Qualcomm. Tem um monte de coisa da Qualcomm, mas ali Você tem a Nokia fazendo muita coisa, você tem a Siemens fazendo muita coisa, você tem a Ericsson fazendo muita coisa. Essas empresas tecnológicas, elas estão numa ascendência tão grande de geração de produtos e evoluções tecnológicas, é assustador. O que vem pela frente, Spaca? O que você... Eu sei que você não quer que eu te trate como guru, eu sei que você não quer dar um spoiler, mas não tem como... Eu sou jornalista, eu tenho que fazer essa pergunta. Como é a nossa vida hoje? Nós estamos em 2021, final do... pergunta para mim que me deixa na... E não é assim, vamos lá. O que você, Spaca, vê de transformação no nosso mundo? Vai, em um ano, não vamos muito longe. Não? Daqui em novembro de 2022, o que a gente vai ter? Ou no começo de 2022, enfim. Vamos lá. Coisa contundente, vai transformar, que vai mudar. Aí eu diria para você o seguinte, para quem você quer fazer essa pergunta? Para a gente que mexe com tecnologia ou para as pessoas que estão do outro lado? Porque, vamos dizer, você imagina toda essa população, né? Tem uns que vão estar mais em cima, a pirâmide da tecnologia. Então, para quem que você está fazendo essa pergunta? Para a base, para o meio, para o alto da pirâmide dessas pessoas que conhecem tecnologia, que a gente chama de early adopters, né? Os caras que vão logo. De uma maneira geral, em 2022 nós vamos estar muito próximo do que nós estamos hoje, com algumas coisas mais, vamos dizer, refinadas, ajustadas para a realidade, porque nós estamos saindo de uma Covid e indo para uma posição um pouco mais presencial, então o médico vai poder trabalhar um pouquinho melhor, mas não vai mudar muita coisa. Mas o que vem vindo de tecnologia nova, de coisas novas, que eu chamo você na internet, que chama-se metaverso. Lembra que eu falei das 4 internet? E falei lá atrás, vai ter a internet 5.0? Lembra que eu comentei? Na realidade, a gente está chamando isso daqui como o nosso próximo passo de internet. É a internet onde que você está dentro dela. E aí você vai misturar realidade virtual, realidade aumentada, tudo junto. O Facebook acabou de mudar até o nome para dizer que é Meta. A Microsoft está mudando o seu
vamos dizer assim, mecanismo de fazer reuniões, que é o Microsoft Teams, jogando avatar lá dentro para você fazer o tal que ele chama de mesh. Esse é o caminho mais, vamos dizer assim, que está acontecendo, que vai aparecer, que vai se transformar numa coisa que vai virar cotidiano para nós. Mas isso é meio... Pelo visto, talvez quase como... O Matrix da vida. O Matrix, aquele filme de 1999, revolucionário. Existem joguinhos que você faz. Antigamente você tinha um jogo que era... Como é que era? Você montava a sua cidade, você ficava lá dentro, que você era um avatar lá dentro. Eu sei qual jogo, não está vindo o nome, mas eu já sei qual eu também agora esqueci. O jogo é o The Sims. Qual o nome? The Sims. Hã? The Sims. Isso aí. The Sims. Obrigado, Cleiton. Que era isso daí. Você vivia lá dentro. E depois você tinha o joguinho para você... Tinha que alimentar o bichinho. Né? Lembra? Bichinho virtual. O bichinho virtual. Ele morria, né? Depois morria. O que elas estão falando? Nós estamos falando de uma evolução disso. Só que você está tendo mais tecnologia, você está tendo mais condições de fazer esse tipo acontecer. Só que vai ser com a gente. Nós vamos estar lá no meio. Nós vamos estar vivendo isso. Nós vamos viver num mundo real e irreal ao mesmo tempo. Eu não quero discutir isso agora, que senão vai ficar Não, a gente louco, vai, eu preciso ir embora. A gente vai marcar um outro dia. Eu quero demais agradecer. Eu quero ir embora dessa conversa aqui, senão é muito chato você ficar pensando. Cara, é muita loucura. É muita loucura. Né? Mas, volto a dizer, se é uma loucura for por bem, tá bom. Pior que a loucura nem sempre é só por bem. Ela também... O mal também utiliza dessa loucura. Porque se você for pensar na tecnologia pela tecnologia, todo o bem que ela faz, por exemplo, na área médica, você pega, por exemplo, médicos podendo atender, um médico top podendo atender uma pessoa que está longe, tudo bem, não tem contato físico, mas consegue ouvir, consegue falar, consegue fazer perguntas, um assistente presencial pode fazer medições. Então, assim, é claro, né, que a gente sabe que muito se fez, muito evoluiu. Você imaginar que você, com 5G, vai lhe permitir fazer operações robotizadas. Cirurgias, né? Operações, cirurgias. Operações. À distância. O médico senta numa cabine, como se fosse você entrar numa cabine de Flight Simulator, né? Para pilotar um drone, um avião. Ele vai pilotar robôs e vai operar o cara que possivelmente esteja, sei lá, quilômetros de distância. Como se ele estivesse lá. Como se ele estivesse lá e ele consegue fazer isso. Isso é uma realidade. Isto vai acontecer, Rui. E vai se, vamos dizer assim, ficar um pouco mais cotidiano. Hoje é meio fantasia, meio ficção. Mas isto é uma realidade que vai se tornar uma coisa rotineira. Rotineira no sentido, todo mundo vai entender que é possível. Quando eu falo rotineira, não é que toda hora. Não, mas é uma coisa aceitável, uma coisa que já foi absorvida. Hoje, você falar isso daí, o cara fala... E é uma novidade para o bem das pessoas, para salvar uma vida, por exemplo. Eu vou ser operado com um cara que vai estar em São Paulo e eu estou aqui em Manaus? Nossa, que loucura, como é que vai ser isso? Não, isso vai... O cara fala, não, legal. Não pode cair a conectividade. Hã? Tem que ter um 5G bom, não pode cair. Um, não, dois. Né? Se cair um, entra o outro. Você vai ter que estar todo um esquema de redundância, de você garantir que a coisa aconteça, né? Aí o pessoal... Outro dia me fez uma pergunta. Você acha que é seguro? Eu falei, eu acho que é seguro. Não tenho a menor dúvida que eu acho que é tudo seguro. Sim. Da mesma forma que eu diria para você o seguinte. Nós tivemos sempre, toda vez que teve tecnologia, nós tivemos o lado da segurança nos rodeando, porque sempre tinha alguém que ia fazer algo contra. Se antigamente os computadores eram programados, você podia programar uma coisa ruim lá dentro para pegar informação, para mudar um saldo de uma conta corrente. Spyware, alguma coisa. Né? Você tinha que programar. Hoje se dá o nome de hacker. Que bonito. Uhum. Mas é a evolução da própria tecnologia. Trouxe esses caras que vão olhar pelo lado ruim. Né? E como é que você evita isso? Sempre você trabalhar pensando com a cabeça deles. Por isso que existem hackers que são contratados para evitar que você invada banco, que invada, sei lá, situações de hospitais que você pega dados. Então, nós temos que ter isso. Essa é evolução, não tem jeito. De um lado e de outro você vai ter que trabalhar.
Vai evoluir a segurança nas conectividades. Naturalmente. Vai evoluir o potencial de atendimento à saúde na conectividade. Negócios, inegavelmente. Nós falamos de agricultura, alimentação. Nós falamos das máquinas, da manufatura. Eu não citei aqui, no comitê de utilities que nós temos, que nós falamos de energia, água, saneamento. Tem um marco de saneamento acontecendo agora aqui no Brasil. Nós estamos olhando isso. E agora? Como é que nós vamos fazer? Que é isso, que aquilo? Existem filiados nossos que têm o hidrômetro, na Sabesp, hidrômetro, que ele dá a informação e eu não preciso medir mais. Ele me dá a informação de quanto gastou e o Sabesp simplesmente emite a conta. Acabou. Então, é uma infinidade de coisas. Um salto geométrico, né? Progressão geométrica. E cabeça fora da caixa para pensar, porque é sempre, o único jeito. E você olhar e falar assim, eu vou para aquele caminho porque eu sei que aquele caminho tem coisa boa ali. O que é esse caminho? Negócio. Eu sei que ali... Mentes e portas abertas para o negócio. E aí, só para finalizar, eu estava falando de todas as startups que apareceram e o pessoal botando dinheiro, e o pessoal fala, não, isso é tudo startups, estão inventando. Não, ninguém está inventando nada, está inovando. Há uma grande diferença entre invenção e inovação, para deixar bem claro. Quando você inova é porque você melhora algo que já existe, né? Inventar é uma coisa que nunca existiu. Então, essas startups estão inovando, que são as tais fintechs, que estão fazendo coisas que o banco poderia fazer, mas eles fizeram de um jeito mais rápido. Então, crédito mais rápido, conta corrente mais rápido, que já existia, mas eles melhoraram. Há 3 anos atrás, um amigo, bem antes da pandemia, que trabalha no Santander, falou que o Santander estava abrindo para uma startup, está lá dentro. O objetivo dessa startup era revisar todos os processos e onde é que eles poderiam ser mais eficientes. Hoje a gente tem o que tem. Hoje a gente vê isso de monte. Paulo Spacakert, presidente da ABINC. É isso aí. Meu amigo nas horas vagas, muitíssimo obrigado. As horas vagas não, as horas dedicadas à amizade. É verdade. E são muitas, e agradeço muito essa dedicação. Eu que agradeço esse papo. Volto a dizer, é sempre... a gente saboreia quando conversa, né, com pessoas como você, e deixa a gente crescer, deixa a gente ficar mais... vamos dizer assim, inchado, né? Você joga a gente lá para cima, mas a gente é igual, viu? Eu sou igual a você, como sou igual a ele que está nos ajudando a fazer esse podcast, como qualquer outro que está nos vendo. Nós não somos diferentes de nada. Simplesmente tivemos uma oportunidade de ter um pouco de conhecimento. E aí, pessoal, vai buscar conhecimento, que é a única coisa que vale. O resto... Olha, em nome da Escola do Pensar, em nome de toda a equipe que está aqui comigo hoje, o pessoal da técnica, Cleiton Stocco, Will Carvalho, muito obrigado. Aceite a nossa gratidão. Tamo junto. E a você que nos assistiu, obrigado também. Não deixe de assinar o canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima.